Olá, caríssimo seguidor, seja bem-vindo à Andi TV. Recentemente, o líder do MLSTP-PSD, Aurélio Martins, afirmou que o militante António Quintas quer a todo custo ser o líder do partido. A propósito, nós temos neste preciso momento no estúdio da Andi TV António Quintas. Antes de mais, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Andi Média, obrigado aos seguidores. Gostaríamos de, literalmente, desmentir. Mas, basicamente, a pergunta que colocamos é: António Quintas quer ou não ser líder do atual partido? Esta questão não é o mais importante na vida política do partido neste momento. O que está em causa é a necessidade de convencer a atual liderança do MLSTP que esta liderança teve diversas dificuldades na condução da vida política do partido. Por exemplo, quais são essas dificuldades? Primeiro, essa direção teve dificuldades em unir, em mobilizar os militantes do partido para os diversos embates eleitorais que o partido teve. Essa direção teve dificuldades em trazer para si toda a massa crítica do partido para lá dentro procedermos a um debate, uma reflexão profunda dos problemas que constrangem o MLSTP-PSD. Essa direção participou em alguns, pelo menos no ato eleitoral que permitiu, que houve em 2016, portanto, refiro-me a eleições presidenciais, mas se observar bem, a própria candidata apoiada pelo partido, eu aqui não quero entrar no mérito da decisão, se foi uma decisão boa ou não, mas, entretanto, não se sentiu o trabalho da direção do MLSTP como tal, então, para permitir que houvesse um resultado favorável à candidata que o partido decidiu apoiar. Então, quero com isto dizer que o atual líder do MLSTP não tem condições de continuar à frente do partido? Isto cabe ao próprio líder inferir, na medida em que ele tem os barômetros da militância do partido, ele tem o barômetro das reuniões das conferências distritais, ele tem o barômetro da reunião da Conferência Nacional, das intervenções que foram proferidas nesses fóruns, e mais, ele também tem o barômetro da sociedade civil. Qualquer observador atento, o meu caro jornalista também atento, deve ter uma opinião, porque a MLSTP é uma organização aberta. As pessoas comentam sobre a vida do MLSTP. Isto até me agrada, porque cada vez mais o MLSTP vem dando provas que é um partido democrático. Então, o que passa no MLSTP interessa à sociedade. A sociedade opina. Então, nós todos sabemos o que se espera de uma direção do MLSTP. Nesse barômetro que frisou aqui, próprio Aurélio Martins já disse publicamente que está em altura de continuar a liderar o partido. E por que agora surge a ala revitalizadora como forma de unir o partido? Por quê? Sabendo que o próprio senhor já referiu que o próprio Aurélio tem barômetro. Este grupo de revitalização do partido surgiu da necessidade precisamente se abrir o debate no seio do partido para poder provocar, e não tenho receio de dizer isso, um congresso. Porque o congresso é uma figura que ninguém deve temer, porque está escrita no estatuto do partido, e o congresso serve também para fazer avaliação meio percurso. Tudo bem que essa direção, o presidente do partido foi eleito, mas eu não quero aqui falar sobre a forma dessa eleição, mas sabe que eram dois candidatos, a doutora Elsa Pinto desistiu, desde a eleição já havia qualquer coisa que apontava pela desunião do partido. Então cabia a esta liderança, cabia a essa gestão, no sentido de promover, mobilizar os militantes para que o MLSTP estivesse fortalecido. Não se notou isso. E também não se notou a dinâmica, o dinamismo suficiente do partido, no sentido de preparar os atos eleitorais que se avizinham.
o partido tem quadros, esses quadros têm que se refletir no sentido de dar a partir de uma nova visão, uma nova imagem, um novo discurso para apresentarmos ao eleitorado nos próximos tempos. E tendo notado esta carência, esta ausência, começamos a refletir seriamente e com alguma dedicação da militância que nos norteia, no sentido de levarmos o partido dentro do seu seio, levarmos a direção a fazer também essa análise. Então, um dos propósitos da referida ou do referido Congresso Nacional é de legitimar e outros aspectos. Mas essa legitimidade, caso se não houver aquela legitimidade, subentende-se que há alguém por detrás que quer a liderança do partido. Não é o caso do António Quintas. Não, eu já disse aqui. O MLSTP tem muitos quadros e bons quadros, alguns com experiência já demonstradas. Pessoas que podem, de facto, melhor dirigir os distintos partidos. Mas isto é uma questão que, havendo o princípio da admissibilidade do Congresso, isso é uma questão que vai naturalmente surgir. Esses militantes vão se apresentar, haverá discussões no sentido de termos uma nova direção, ou, se a atual direção achar que trabalhou bem, que uniu suficientemente o partido, essa direção pode também apresentar, receber e sairá reforçada. Quanto à Conferência Nacional, quais são os assuntos que foram abordados, em concreto? Na Conferência Nacional, nós deitamos um olhar à situação política interna, situação política, econômica e social interna do nosso país, e também discutimos a vida do partido. Falando concretamente sobre a vida do partido, a conferência, nós vimos que havia duas posições claras que saíram da conferência. Uma das pessoas que defendem que um congresso hoje poderia dividir o partido, e outra posição que acha que o MLSTP deve ir ao congresso no sentido de poder reforçar ou emergir uma nova liderança para a condução dos destinos do país. São essas duas posições. E essas duas posições não vêm fragilizar o partido? Penso que não, porque só o facto não sou eu que digo, de ter surgido reflexões no quadro desse grupo de revitalização, penso que o MLSTP ganhou um novo fôlego, começou-se a trabalhar mais, as pessoas militantes começaram a frequentar mais a sede, deve ter observado várias ações. O que nós criticamos é que não gostaríamos que essas ações fossem apenas reativas, que nesses 2 anos que a nova direção esteve a gerir os destinos do partido, notamos de facto esse esmorecimento. Então o nosso objetivo foi reacender, reativar o partido, permitir que o MLSTP retomasse o seu lugar. E o partido está aceso? O partido atualmente começou-se a ver mais sinais do partido. O facto de estarmos cá a falar sobre o MLSTP e ter sob o seu ecrã o símbolo do MLSTP, reuniões que se está a fazer, tanto de um lado como do outro, tanto do lado do grupo de revitalização como da própria direção, penso que nós pusemos os militantes do partido em teste e nós, pelo menos, desencravamos, não é, o partido. Antes da Conferência Nacional, houve uma reunião com o membro fundador do partido, Manuel Pinto da Costa. Qual é o conselho que Manuel Pinto da Costa deixou nesta reunião? Sabe que o Dr. Manuel Pinto da Costa é o fundador do MLSTP, PSD. E ele tem uma experiência enorme na gestão do partido, pelos tempos que esteve na presidência do partido, e pela forma como entrou desde a Guiné Equatorial até hoje. Ele foi sempre tido como uma pessoa de consenso. Então ele tem uma experiência enorme na vida do partido e convidou-nos, as duas partes, tanto a parte da revitalização como a direção do partido, para uma tentativa de mediação. Eu acho que as duas partes entendemos. Gostaram, não sei se já... Só falta apenas entender e encontrar a solução. Gostaria, e faço apelo nesse sentido, que a parte da direção reveja também nos conselhos e da própria
postura do camarada Manuel Pinto da Costa. Aliás, essa postura foi revelada, foi tornada pública no discurso que ele teve na Conferência Nacional, e nós revemos no discurso dele. No pormenor, naquilo que as pessoas dizem na rede social, há quem invoca que António Quintas quer assumir a liderança do partido, e caso o MLSTP vença a eleição em 2018, reatar a cooperação com China-Taiwan. São coisas que se dizem, isso corresponde à verdade? Não pode, nem deve corresponder à verdade, porque o António Quintas não está nessa luta a olhar para si. O objetivo definido no grupo de revitalização é permitir que ressurja o MLSTP combativo, o MLSTP autônomo e independente em termos da sua gestão, para impedir que, de facto, o nosso partido sirva de meios para atender objetivos outros que não são os consubstanciados nos estatutos do partido. Este é o nosso objetivo. E nós tivemos no Conselho Nacional, dissemos que esta luta não é uma luta, não pode ser uma luta nossa, é uma luta dos militantes que estão descontentes com a situação do partido, porque isto pode-se dizer, o nosso partido tem dificuldades nas suas estruturas, as estruturas não estão a funcionar, as nossas organizações de massa, que todos conhecemos como é que eram, todas estão mais ou menos, não estão ativas. Eu falo da JSD, falo da própria Organização das Mulheres, falta mais falo das nossas estruturas todas. Nós precisamos reacender tudo isso. E o MLSTP a funcionar... Ele consegue acender tudo isso? Isto Caso... Precisamente. Não pode ser o trabalho... Só de Antônio. Como não pode ser o trabalho de uma pessoa. Não pode ser o trabalho nem Antônio, nem Pedro, nem João. Não consegue fazer é o trabalho coletivo. Por isso é que o que nós almejamos hoje, o que o MLSTP precisa, é de uma liderança que seja capaz de mobilizar, de galvanizar. Qual é a característica mais marcante de um líder? É aquele que mobiliza, que traz gente para a sua volta, para poder trabalhar conjuntamente. Não pode haver aqui uma liderança que pensa que é dono do partido, que sabe tudo. Não. Queremos uma liderança mais colegial, mais atenta à vida política nacional. Porque a MLSTP tem responsabilidades. Tanto na oposição, como quando esteve no poder, tem responsabilidades. Mas essas responsabilidades só podem ser postas em prática com novos princípios, com novas ideias, com nova forma de fazer política. E uma das hipóteses também evocada mesmo pelos internautas e não só, sim, é caso, se António Quintas for um candidato do MLSTP, terá apoio de China-Taiwan, porque foi uma pessoa que exerceu cargos de embaixador na China-Taiwan, e as pessoas tentam associar isso. Isso é uma das hipóteses também que pode ser? Nós estamos no plano político do MLSTP, não está em causa nada disso. Aliás, eu sei, portanto, conheço os objetivos das pessoas que veicularam essa notícia. Portanto, quem veiculou, só as pessoas que veicularam saberão dizer. Isto não tem nada a ver. Fui embaixador da República Democrática de Santo Tomé e Príncipe na China, Taiwan, mas sabe como é que as coisas terminaram e as opções que as nossas autoridades fizeram. Todos respeitamos essas opções, embora cada um tenha o seu ponto de vista, mas isso não tem nada a ver com o que está a passar no seio do MLSTP. O que está a passar no seio do MLSTP é a necessidade que temos de pôr o nosso partido mais engrandecido. Se isso incomoda alguém, só a pessoa saberá tirar as suas ilações. Mas o nosso objetivo está claro, nós advogamos o MLSTP mais combativo. Há opinião que diz que o Congresso tenciona alterar o estatuto, criar novos corpos diretivos, e essa mudança de estatuto põe em causa a liderança ou não? Nós nesse momento, se quiser, portanto, está a seguir, portanto, a nossa ideia é de que, de facto, o MLSTP precisa olhar um pouco para si e permitir criar o espaço para que emerja uma nova liderança. E isto só pode ser feito portanto, com um novo quadro político ou admissibilidade do Congresso. Mas também
eu tenho que dizer que se formos a um congresso, se a ideia é vincular, e nós esperamos que vincule, o congresso não servirá só para mudar a liderança. O congresso servirá até para mudar os estatutos. Mas é aqui que eu perguntei, a novas, mudança desse opiniões. estatuto não faz cair a anterior liderança? Subentende isso e até a receio próprio da atual liderança em convocar a queda da atual liderança? O estatuto do partido pode tudo. Pode tudo. E quando se está a discutir, nós, por exemplo, hoje, nós temos militantes que saíram e querem regressar. Temos militantes que, com essa nova direção, pura e simplesmente abandonaram o partido, eles querem regressar. Nós temos, falei aqui, das ideias, das novas ideias que o MLSTP tem que ter até para projetar o partido da sociedade. O partido tem que ter um posicionamento claro em relação às grandes questões nacionais que estão na agenda. Mas nesse momento a atual direção não tem essa posição clara? A direção, se tem essa posição, não é de conhecimento de todos. Então, nós nem se calhar... Mas então o Conselho Nacional, a Conferência Nacional, nesse caso, não serviu para expor essas ideias? Conferência Nacional, permita-me que eu diga isso, eu particularmente sou um crítico em relação ao formato da Conferência Nacional. Esta conferência não permitiu que mais quadros do partido pudessem participar. Então o formato foi um formato que por si só impediu esta participação. Mas entretanto, de qualquer maneira, eram 200 pessoas, cerca de 200 pessoas do MLSTP estiveram reunidas, é o MLSTP, mas entretanto houve quadros importantes que eu gostaria que estivessem lá. Não por exemplo, estiveram, consegue citar... Não quero citar aqui nomes, porque são muitos quadros. Mas nesse momento não há como a ala revitalizadora abraçar a atual liderança para poder avançar para próximos embates? Olha, nós não estamos de braços soltos, estamos abraçados. O que está em causa, estamos abraçados. A ideia, não é? Portanto, nós temos algumas ideias que são divergentes da atual direção. E isto é normal numa organização. Mas não há como convergirem. O que é que falta mesmo concreto nós convergimos em relação à necessidade que o partido tem de unir. Nós convergimos que as estruturas do partido precisam ser revitalizadas. As estruturas, as organizações de massa que o partido tem, precisam ser revitalizadas. Isso é uma convergência, é um consenso. O que estamos a divergir neste momento é em relação a como resolver o problema, em relação à solução. A revitalização acha que a realização de um congresso pode, portanto, o princípio da admissibilidade do congresso pode abrir espaço para surgimento de ideias, novos projetos, novas ideias, até para alternativas à governação de Santo Tomé e Príncipe. Sim. Achamos isso. Achamos também que o Congresso pode servir para unir mais o MLSTP, na perspectiva de surgir uma nova liderança, seja esta ou uma outra, mas qualquer que seja a liderança que surgir, vai ter como primeiro pano de fundo trabalhar para unificação e reforço das estruturas do partido. Isto é uma questão que eu quero que seja claramente entendida. Então, mesmo que surja uma nova liderança ou na continuidade dessa, será tanto um novo momento, será um novo ciclo. Então o partido aqui estará mais fortalecido e mais unido, porque a nova direção sabe, ao surgir nova direção, essa nova direção saberá interpretar, não é, os erros que a outra cometeu. Ainda que surja do Congresso esta mesma liderança, ela fará ajustes no sentido de permitir que tenhamos novos dias no seio do militante. E a questão da unidade aqui é importante nessa questão, mas não é única, exclusivamente a unidade. Estava a falar de 3 aspectos. É a questão de unir, é a questão de renovar o partido. Renovar o partido significa renovar as suas estruturas, renovar as suas ideias, renovar os seus projetos. E temos que tocar nesses pontos. Sim, e não é mas essa renovação de estrutura não implica em si a liderança do partido? Pode implicar a nova liderança, sim, como pode, se caso a militância soberana
do MLSTP decidir em consciência, poderá também, se calhar, permitir a continuar dessa liderança se concluir que a direção trabalhou bem. Mas eu penso que daquilo que nós ouvimos nas conferências distritais, aquilo que ouvimos mesmo na conferência nacional e aquilo que a nossa sociedade questiona em relação ao papel do MLSTP no quadro da governabilidade do país, enquanto partido da oposição, podemos inferir que a sociedade também advoga um MLSTP mais combativo, um MLSTP mais preparado para os novos desafios. Nós começamos a nossa entrevista, Antônio referiu aqui que a atual direção pecou em vários pontos. Se forem para o Congresso Nacional, caso a atual direção seja legitimada, abraçará o projeto da atual direção. No seio de tudo isso, como é que a MLSTP sai mais fortificado para próximos embates? Sabemos que nós não concordamos com a atual direção, com vários falhanços, e como é que essa legitimidade vai garantir a unidade? Olha, se houver o Congresso e se a nova direção voltar a ser eleita, eu creio que todos, o MLSTP é um partido democrático, particularmente, e falo por mim e falo também em nome das outras pessoas que pertencem a essa sensibilidade de digitalização, claro que temos que reforçar o papel da atual direção, porque ela sairá mais legitimada e não teremos nenhum argumento para agir em contrário. E onde estará o grupo revitalizador nesse e porque também acreditamos, que eu já disse isso aqui, que no caso se a nova direção for legitimar, ela própria, no seu seio, fará as análises e fará as alterações necessárias, né, para a unidade do partido. A direção fará essas unidades. Fazendo essas reformas, naturalmente, implica que nós estaremos juntos, na linha da frente, para que o MLSTP vença todos os desafios que tem pela frente. E a eleição será já no próximo ano e o prazo não está muito curto para essa unidade no seio do partido? Unidade no seio do partido é um processo. É um processo. Com o processo, sabe que é algo infiere. O processo não termina com uma ação ou com outra ação. Então, o processo é algo que tem que ser construído. Vamos construir essa unidade. Muito obrigado por aceitar a nossa entrevista e com este esclarecimento para também ajudar-nos um pouco a compreender aquilo que está a se passar no seio do partido MLSTP. Portanto, da nossa parte é tudo e obrigado pela preferência. Voltamos com outras novidades e outros convidados nos próximos passos. Obrigado.